Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dando continuidade ao nosso curso para a aula 4. E nesta aula, especificamente, nós trabalharemos apenas com o texto literário. Então, será uma aula menos densa e mais fluida nesse sentido. Porque nas outras aulas estávamos trabalhando conceitos mais específicos e hoje nós nos deteremos especificamente nas 3 crônicas que foram selecionadas: Sob o Céu de Brasília, Flores Secas do Cerrado e Uma Tarde Delirante no Pacaembu. Crônicas muito interessantes porque elas se relacionam muito bem com o espaço, né? Poderíamos até pensar teoricamente na elaboração de uma poética do espaço nestas 3 crônicas, principalmente nas 2 primeiras que se ambientam em Brasília. Nós poderíamos pensar, e aí eu convido vocês a pensarem também, numa construção poética, estética do espaço. Como que o espaço está sendo trazido de modo narrativo para a composição textual. De que modo formal o espaço está sendo construído nestas crônicas, especialmente nas 2 primeiras que se passam em Brasília. Não é à toa que o cenário é marcado por uma alta carga de subjetividade, como nós vamos ver. E também este cenário e os acontecimentos externos ao narrador, que servem de pano de fundo para suas sensações, para suas emoções. Este cenário é um cenário muito importante para o entendimento do texto. Cenário externo ao narrador se faz junto com este narrador e constrói assim uma narrativa em que estas categorias funcionam dialeticamente e em contínua relação nestas crônicas. Outro dado a ser notado é que estas crônicas, principalmente estas 3, se relacionam diretamente com a narrativa desenvolvida na trilogia O Lugar Mais Sombrio. A minha intenção ao trazer todas estas crônicas, não só as de hoje, né, mas todo o conjunto que nós estudamos ao longo dessa primeira parte do curso, é mostrar como que certos núcleos temáticos que estão nessas crônicas estarão sendo desenvolvidos a posteriori nos romances que nós vamos ler. É como se a elaboração ficcional do Milton Ratum partisse destas crônicas, o que nos revela algo muito importante e que poderá ser discutido posteriormente quando nós formos analisar os romances e que poderá inclusive servir de base para a análise crítica desses romances. O que é? Já que as crônicas, como eu disse a vocês, por conta das suas especificidades, por conta das especificidades do gênero crônica,
elas estão diretamente relacionadas às experiências e vivências reais do cronista, do escritor, uma vez que as crônicas estão atreladas à narração de fatos corriqueiros, cotidianos, que o escritor, o cronista, presenciou e viveu. E então ele traz para o texto como a forma de narrar este fato. Então a crônica, ela se situa entre uma notícia e um conto. Digamos que ela se trata de uma notícia ficcionalizada, literalizada nesse sentido, uma vez que os dados reais próprios dos acontecimentos diários, eles estão ali presentes, né? Por isso crônica, relação com cronos, com o tempo. E nesse sentido, a crônica está, né, relacionada às experiências vividas do escritor. Se elas estão relacionadas às experiências vividas no dia, no cotidiano deste escritor, e se podemos encontrar traços semelhantes, núcleos temáticos semelhantes destas crônicas nos romances, algo precisa ser pensado. Então, quer dizer que estes romances, por mais ficcionais que sejam e que são, eles guardam traços, de certa forma, autobiográficos. Eles guardam traços de experiências reais vividas pelo escritor. Então quer dizer que há um lastro de experiência nestes romances, de experiência real. Então prestem atenção nisso para quando formos analisar os romances ou para quando vocês lerem estes romances, vocês fazerem essa conexão. Inclusive, é uma proposta de trabalho final. Por quê? Este trabalho final, sendo dessa forma, conseguirá correlacionar todas as narrativas que nós lemos neste curso. Vocês, a partir da leitura dos romances, encontrarem semelhanças com a narrativa das crônicas e desenvolver, então, a partir destes núcleos temáticos semelhantes, né? Muito bem. A primeira crônica sobre o céu de Brasília, já no título, nós temos a presença marcada do espaço, o espaço de Brasília, mas não só o espaço de Brasília como um todo, principalmente o céu de Brasília. E não o céu também qualquer. Essa preposição sob, ela é indicativa, quer dizer, abaixo do céu de Brasília. É como se o narrador, o personagem desta crônica, estivesse sempre a se orientar por este céu. Este céu lhe é representativo. E de fato é, nós percebemos ao longo da narrativa da crônica. O céu é representativo. O céu e as suas variações sempre aparecerão em momentos específicos desta crônica e que são momentos importantes para o entendimento desta crônica. A crônica começa
marcando. E aí que é interessante, porque há aqui uma conjugação de tempo e de espaço, né? Começa já com uma marcação temporal. Numa tarde distante, vi o rosto de uma moça na janela de um ônibus cinza, empoeirado, um dos ônibus feios e velhos de Brasília. Muito bem. Numa tarde distante, e pensando que esse distante pode ser tanto temporal quanto espacial, não é? Então aqui nós temos uma conjugação de tempo e espaço que está sempre se fazendo presente nesta crônica. E uma coisa que eu gostaria de notar a você, de que vocês notassem, uma coisa que eu gostaria que vocês notassem é a seguinte: nós percebemos em todas estas crônicas até agora uma espécie de um narrador observador. Observador no seguinte sentido, apesar de que é um narrador em primeira pessoa, né, em todas elas, até porque as crônicas, como eu disse, elas estão narrando experiências reais, vivenciadas pelos sujeitos, pelos escritores, pelo escritor, pelo Milton Ratum. Então aqui está acoplada a experiência do Milton Ratum. E nós sabemos pela biografia dele que ele viveu em Brasília de 68 a 69, quando, vindo de Manaus, estudou no Colégio de Aplicação da Universidade de Brasília. E após isso foi para São Paulo para estudar arquitetura na USP. Ele é formado em arquitetura e urbanismo pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, né? Mas antes, entre 68 e 69, ele viveu em Brasília. Esses dados, que são dados biográficos que parecem desimportantes, não são. Por quê? Primeiro, porque eles explicam a grande maioria das crônicas, destas que nós estamos analisando principalmente. Segundo, a trilogia, O Lugar Mais Sombrio, ela é desenvolvida, e aí eu já estou fazendo uma introdução, ela é desenvolvida neste cenário, no cenário Brasília, São Paulo e Paris, onde o narrador está exilado, não é? Agora, o que é preciso pensar, e aí que está a questão, e eu já convido vocês a pensarem nisso, reforçando, é como que estes romances pertencentes a esta trilogia, eles estão guardando alguma coisa da experiência do Milton Ratum, da pessoa do Milton Ratum, não é? Então, muita coisa que está lá pode ter acontecido, pode ser a parte da experiência real do Milton Ratum, não é? E estas crônicas, elas vêm atestar isso, uma vez que nas crônicas nós podemos ter mais certeza do que no romance, porque o romance ele não está comprometido com a experiência real, enquanto as crônicas já estão mais comprometidas com esta experiência. Então nós podemos dizer que há nos romances um fundo experiencial real, um fundo, mas não quer dizer que isso é o que determina os romances, não é? Mas é interessante pensar nisso, porque a gente começa a achar algumas semelhanças entre a vida do protagonista do romance e a vida do Milton Ratum. Mas essas semelhanças, elas não são determinantes para o entendimento do romance enquanto uma obra textual autônoma e fictícia. Então, a crônica vai começar dizendo deste céu, do céu não, vai começar dizendo da tarde, não é? Numa tarde distante. E essa tarde distante, como eu disse, esse distante, esse adjetivo aqui, esse modalizador aqui, ele
dá a esta tarde uma característica temporal e também espacial, porque o distante é aquilo que está longe, mas pode ser longe no tempo quanto longe no espaço. E já começa com o aparecimento de um rosto. Engraçado que ele vê o rosto. Aqui nós temos uma metonímia, né? A parte pelo todo. Mas este rosto, ele vai perseguir o narrador da crônica durante todo o texto. Porque é um rosto que lhe impactou. Um rosto que ele perseguiu. Ele se viu, de certa forma, refletido neste rosto. Aqui há uma dinâmica de alteridade. Porque para que você se identifique com o outro, você precisa encontrar nesse outro algo de você. Então essa relação eu e outro está sendo estabelecida aqui a ponto de o narrador estar fixo com esta ideia ao longo da crônica. Ele fixa neste rosto. Ele encontra neste rosto talvez uma espécie de fuga para os problemas decorrentes daquele momento e que nós vamos ver ao longo da crônica, que são problemas referentes a este espaço de Brasília extremamente vigiado, sitiado e cercado pelos militares durante a ditadura civil-militar. É como se esse rosto representasse um sinal de fuga. Mas ele não encontra este rosto. Ele vai atrás do rosto, mas o rosto se perde. São as ilusões perdidas, as ilusões desfeitas para um jovem de 16 anos. E marquem esta idade, jovem de 16 anos, porque o protagonista do romance, da trilogia, ele vai para Brasília também aos 16 anos. Então, esta marcação, ela é extremamente importante, não é? Então, sobre o céu de Brasília, será que é só o céu mesmo físico? Poderíamos pensar no céu deste rosto, nos olhos, que ele marca esses olhos verdes, um rosto moreno de olhos verdes. Olhos verdes em Brasília, que geralmente é seca, em Brasília que geralmente é empoeirada, e nós falamos, e começa assim, viu o rosto de uma moça na janela de um ônibus cinza empoeirado. Se o ônibus estava cinza empoeirado, quer dizer que estávamos em época de seca. O índice que dá aí é época de seca. E a seca em Brasília, né, é evidente, porque no cerrado, né, então tudo fica de uma cor meio amarela, meio laranja, da poeira, né, deste pó marrom, forte, vermelho. Tanto é que depois na outra crônica essa cor é retomada. Enquanto há um rosto moreno de olhos verdes. Este verde aí em contraposição ao cinza, à poeira, não é? Então esta cor é uma cor que precisa ser pensada nesse sentido, justamente como uma espécie de oásis no meio deste sertão. E aí daríamos para pensar também na relação com o Grande Sertão Veredas de novo, que no título há essa indicação dessa ambiguidade construtiva do sertão junto com as veredas, do sertão duro, cáustico, inóspito e seco, junto com as veredas que são cursos d'água verdes, onde floresce este verde em meio ao sertão. Isto aqui é um pensamento que me surgiu agora, mas que, pelo texto,
podemos pensar, né? Pelo texto, pelas indicações, nós podemos pensar e nós podemos propor, né? E daí, a partir destes índices que estão sendo trabalhados na crônica, nós podemos propor outras interpretações. E é o que eu convido vocês a fazerem. A partir dos elementos formais, a partir dos elementos estruturantes, a partir dos elementos visíveis nas crônicas, a partir dos elementos concretos que estão presentes nas crônicas, mas não só nas crônicas, isso aqui eu estou falando como uma forma de estudo de vocês para todos os outros textos literários. A partir destes elementos que nós podemos ver concretamente, vamos pensar em interpretações possíveis. É assim que se faz crítica e análise literária, não é? E olha que é de fato, há um contraponto entre este rosto moreno de olhos verdes, que indica esta aura positiva no meio de um ambiente inóspito, e justamente um contraponto com esse ambiente inóspito. Prestem atenção. Numa tarde distante, vi o rosto de uma moça na janela de um ônibus cinza, empoeirado, um dos ônibus feios e velhos de Brasília. Esqueci a feiura do ônibus. Por uns minutos esqueci que eu era um dos passageiros de outro ônibus cinza e feio. Então aqui há, pelo contraponto com o rosto moreno e de olhos verdes dessa moça, há um esquecimento da feiura e da cor cinza destes ônibus poeirentos e de uma cidade também poeirenta e inóspita, porque estes olhos verdes fizeram com que o narrador pudesse encontrar uma espécie de oásis. Só que ele não se esquece de uma coisa, isso aqui é importante, não se esquece de que ele deveria saltar na Avenida W3 Sul. Ele não esquece disso. Mas por que ele não se esquece disso? Porque ele também está incomodado com isso e ele tem um encontro com amigos. Apesar de que, no final, ele diz que ele não encontrou com seus amigos. E ele se culpa em relação a isso, né? Fiquei parado na plataforma, isso lá no final da primeira página, pensando como tinha sido covarde. Eu devia ter entrado naquele ônibus. Mas alguns amigos me esperavam na W3. Minha ausência nesse encontro não seria um ato covarde? Né? Mas então aqui nós vemos, né, que ele está mais interessado na procura deste rosto por quem ele se fixou e pelo qual ele tem um momento de espécie de fuga da realidade, algo até meio de uma imagem poética de um locus amenus, né, de um local, uma coisa meio Árcade nesse sentido, né? E se a gente for parar para pensar, tem razão. É interessante pensar que ele volta ao céu de Brasília, né? O céu de Brasília aparece brilhando na tarde nervosa, e o céu de Brasília, azul sem manchas, brilhava naquela tarde nervosa. Uma tarde nervosa que se tornou mais nervosa porque ele está incomodado com este rosto que ele persegue. E ele está atrás deste rosto, apesar de não encontrá-lo posteriormente. Mas este rosto lhe foi importante, tanto é que está sendo marcado em crônica, não é? Em texto, se tornou texto. A
tarde nervosa. Uma tarde nervosa. É uma personificação da tarde, que na verdade é um correlato objetivo, e daí a relação do narrador, dos sentimentos do narrador com o espaço e o tempo. Na verdade, quem estava nervoso era ele mesmo. Mas aí a tarde também está nervosa, mas a tarde está catalisando, a tarde está espelhando as sensações deste narrador. O céu brilhava, este céu de Brasília num tempo seco, azul, muito azul, sem manchas, sem nuvens, claro, brilhava. Este céu azul, sem manchas, e aí está um paradoxo, ele evoca uma imagem tranquila. Né? Lembro de um poema do Drummond, acho que o poema de Sete Faces, que tem um verso assim: se a tarde fosse azul, não haveria tantos desejos, algo nesse sentido. Porque o azul evoca esta calma. Contudo, o céu brilhava numa tarde nervosa. Então, aqui um descompasso, quase um paradoxo. O céu brilhava sem manchas, dá uma sensação de tranquilidade, no mesmo tempo é uma tarde nervosa. E ele está entre essas duas esferas, né? Ele procura essa tranquilidade, acha que encontrou essa tranquilidade, mas nem a tranquilidade lhe vem. Talvez pensando, né, numa outra frase do Guimarães Rosa, que é: felicidade se acha em horinhas de descuido. Né? Quanto menos se espera. Mas aqui ele acha, mas ele insistentemente quer procurar, e não é assim. Então ele sai nessa procura. E ao sair nesta procura, a realidade lhe vem, né? Porque aqui nós não estamos tratando de idealização romântica, né? Nós estamos tratando de realidade. E daí a realidade lhe vem quando há a presença dos militares, né? O movimento estudantil que está de novo em marcha e é reprimido pelos militares, e ele acaba tendo que se refugiar na casa dos anfitriões que o receberam quando ele chegou a Brasília, no meio dessa multidão. E isso então, né, voltando aqui, isso então o devolve a esta realidade dura, né? Mas ele nunca se esquece deste rosto que para ele poderia ser um céu nesta tarde nervosa. E o final da crônica é interessante, né? Nunca mais vi aquela moça. Nem reconheceria se olhasse para mim da janela de um ônibus em qualquer cidade do Brasil. Tampouco ela me reconheceria. Seríamos dois estranhos pensando em coisas diferentes, em milhares de coisas diferentes, porque a vida não parou naquela tarde ensolarada de 1969. E é isso que eu falei a vocês. A realidade não para. Ele queria procurar um ponto em que talvez pudesse fugir dessa realidade. Um locus amenus, um local ameno, uma fuga da realidade, um escape da realidade. E o céu de Brasília está observando tudo. Mas o céu de Brasília, num momento como aquele, não garante que as ilusões sejam permanentes. Desfaz as ilusões. Ao fim e ao cabo, de novo, o traço negativo é o que prevalece.
E isso tem tudo a ver com o contemporâneo também, né, que nós já vimos. Traço negativo é o que prevalece, o traço da realidade, dura e cruel, é o que prevalece. E não a reconheceria mais, e nem ela o reconheceria. É como tantos rostos que nós vemos ao longo da nossa vida e por vez ou outra encontramos e talvez também nos fixemos no rosto de alguém, mas este alguém não nos conhece e nós não conhecemos este alguém. E se porventura um dia nos encontramos, é bem possível que esta pessoa não nos reconhecerá e nós também não reconheceremos esta pessoa. E aí a alteridade ela se fará pela estrangeiridade. Seremos um e outro estranhos, diferentes. O que abre também a possibilidade de um novo encontro, de um possível conhecimento renovado, né? Bom, é isto que o céu de Brasília, sob a repressão, nos evoca nesta crônica, que está narrando um fato no momento desta repressão, diferente da outra crônica, que Flores Secas do Cerrado, que também vai voltar a Brasília. Flores Secas do Cerrado. Contudo, agora já é um outro momento. É o momento mais presente, em que o narrador da crônica, o Milton Ratum, está voltando a Brasília. E agora Brasília já não é mais a Brasília dos anos 60, 70, que ainda estava no seu início. E já no início foi pega pelo regime militar. Agora é Brasília dos anos 2000. E aí o Milton Ratum começa a narrar esta crônica, também em Brasília. Só um minuto. Começa a narrar esta crônica, e o que é interessante é perceber, né, elementos nesta crônica que são referentes à nossa realidade. Ele começa dizendo que em Brasília até as paredes emitem sons suspeitos, que já não há mais a marcação temporal e espacial que inicia. Há aqui a indicação, a sugestão de que Brasília é um espaço de suspeição. Foi assim na época da ditadura, é assim na época da democracia. Mas agora de outras formas, porque o que corre em Brasília, de fato, é alarmante. O que corre em Brasília são os interesses escusos de políticos ignominiosos que não servem e não representam verdadeiramente a população. O que corre em Brasília é nefasto nesse sentido. E quando o Milton Ratum se percebe e tem a certeza disso, este texto começa a tomar uma característica extremamente crítica. Vejamos. No início, ele vai dizer da biblioteca, o que é interessante. Dizem que a nova biblioteca de Brasília foi inaugurada sem livros,
será uma metáfora da cabeça de muitos políticos ou do tempo em que vivemos? Isso é uma anotação extremamente importante e crítica e irônica, algo um tanto quanto machadiana nesse sentido. Lembrando que há confluências, para dizer como Milton Ratum, do Machado no Ratum. Né? O Ratum é um grande leitor do Machado de Assis. Né? A biblioteca inaugurada sem livros. Olha que imensos paradoxos. Uma biblioteca que guarda livros, inaugurada sem livros. Uma metáfora de nossos políticos ou uma metáfora do tempo em que vivemos? O que isso quer dizer? Vou deixar aí, não vou responder, apesar de indicar. A pergunta retórica, ela já indica tudo, não é? E ele está num hotel, né? A arrumadeira do hotel é uma mulher de Minas. O recepcionista é um rapaz pernambucano e um dos ajudantes do chefe de cozinha baiano. O Brasil todo está aqui. E esse Brasil de verdade parece ausente nas esculturas côncava e convexa do Congresso. Novamente, uma crítica aqui. Uma crítica e uma anotação extremamente importante. Brasília é como se fosse a metonímia do Brasil. Em Brasília, todos se encontram. Mas isso é referente à história do próprio processo de formação da cidade de Brasília. Né? Brasília, apesar de ter sido fundada por Juscelino Kubitschek, mineiro, quem construiu Brasília foram os candangos, os operários, que migraram principalmente do Nordeste, do Norte do país, mas de outras regiões também, mas principalmente do Nordeste, do Norte de Minas, para lá trabalharem na construção da capital. E estes que trabalharam na construção da capital de Brasília, os operários em construção, para lembrarmos de um poema do Vinícius de Moraes, né? Os operários em construção, e daí o que denuncia ainda mais as contradições do sistema capitalista, eles não participam efetivamente daquilo que eles construíram. Não. Para onde foram os operários? Para as cidades satélites. As cidades ao redor de Brasília, que formam a periferia de Brasília. Vejam só, as contradições sociais latentes e evidentes na construção desta cidade que serviria de modelo do automodernismo, da cidade que, em seu projeto, eliminaria as desigualdades a partir de um plano. Mas estamos no Brasil, meus caros. E estar no Brasil é isso. Nem Brasília eliminou as desigualdades. Pelo contrário, fortaleceu. Os candangos, então, foram para as cidades satélites. Que hoje não são mais cidades satélites, como diz o Milton Ratum nesta crônica. Cidade satélite é um eufemismo para dizer desta exclusão. Né? Na época em que morei em Brasília, na página 95, ninguém dizia favela, e sim cidade satélite. Esse eufemismo urbano ainda persiste. Mas o tempo também apaga os eufemismos. O plano piloto da nova capital foi construído sob o signo da miséria brasileira. Os candangos pobres, operários, artesãos e desempregados migraram de todos os quadrantes e foram morar na periferia da cidade-monumento. É isto. Brasília foi construída para ser a cidade-monumento, a cidade-exemplo, a cidade-modelo de um plano modernista arquitetônico. Mas quem construiu Brasília, de fato, quem esteve lá na base da construção, foi jogado de escanteio para as margens.
excluídos. Olha aqui o tema da exclusão social, que é um tema bastante presente na literatura contemporânea. Tá aí. Os candangos jogados para cidades satélites, que é um eufemismo para dizer favela, para dizer periferia. Não é? E há também aqui, nesta crônica, a denúncia de, além da denúncia da corrupção que a gente vê aqui pelos índices presentes, há a denúncia das diferenças salariais de gênero. O Milton Ratum diz dos trabalhadores do hotel, né, da mulher que trabalha como arrumadeira, o recepcionista é um rapaz e um dos ajudantes do chefe de cozinha é baiano. Né? E aqui a mulher de Minas ganha menos de 2 salários mínimos e mora em Samambaia, uma das favelas do Distrito Federal. Né? O ajudante do chefe de cozinha ganha mais do que a mulher de Minas e mora em Sobradinho. Por que o ajudante ganha mais do que a mulher de Minas? Né? Isso é preciso pensar. Não é? Aqui há um entrecorte, o Milton Ratum gosta muito disso, e é preciso pensar nisso, nesse narrador que é observador o tempo todo, né? E ele pega conversas entrecortadas de políticos, né? Volto na próxima semana por causa do resultado da licitação. Acertei com o senador, só falta... Consegui marcar uma audiência, agora vai ser mais fácil. Olha aqui os negócios escusos da política, feito a olhos vivos às vezes. Não é? E aí o Milton Ratum vai rememorando o seu passado em Brasília. Né? Lembro, nunca me esqueci das cidades satélites, aonde íamos pichar muros com slogans contra a censura e a brutalidade do regime militar. Então, lembrando do momento em que ele esteve lá, que está narrado na outra crônica, né, em 68 e 69. Por onde andam meus amigos daquela época? Né? Por onde andam os amigos? Em 1968, nada era muito asséptico em Brasília. Uma cidade embrionária, capital pequena e vigiada. Alguns homens do poder usavam terno e gravata. Muitos ostentavam farda e metais. Eram ferozes com suas armas, mas também tinham medo, porque o medo, a violência e o barro estavam nas entranhas de Brasília. Medo, violência e barro. Medo, violência. A poeira vermelha cobria superquadras, manchava as fachadas dos ministérios e as garras curvilíneas da catedral, então inacabada. A poeira barrenta borrava o Palácio do Planalto, o outro da Alvorada também avermelhava. Barro subversivo, barro maldito, dizia. Até o barro primordial do Cerrado era comunista. O que é engraçado. Né? Até o barro era comunista, até a poeira era comunista, porque era vermelha e manchava este espaço. Né? E assim vai. Né? Mas Milton Ratum constata o seguinte: nem Brasília, planejada com a racionalidade extrema e desumana, resistiu ao caos urbano e arquitetônico. Lembrando que ele é formado em arquitetura. A miséria e suas favelas cercam os 3 poderes da República. O medo e a violência do passado voltaram com outra feição. É interessante pensar nisso, que nós já falamos. Brasília, apesar de toda a sua monumentalidade, de toda a sua construção racional, planejada, que visava eliminar as diferenças e desigualdades, pensando assim
né, num projeto extremamente racional, não conseguiu superar isso, né? A desigualdade prevalece, a miséria e a violência também. E é preciso pensar nisso. Por fim, a crônica termina de uma forma muito poética, que ele vai buscar um local que era um refúgio dele e dos seus amigos naquela época, que é o lago, o Poço Azul, né? Um local de refúgio que aparece na trilogia, inclusive. E lá ele diz o seguinte: aqui, no final, o passado não lanha meu corpo nem minha alma. Não lanha por quê? No espaço da cidade mesmo, o passado estava vindo de uma forma extremamente impactante, né? Devolvendo aquele período em que ele viveu em Brasília sob a ditadura e mostrando que certas contradições daquele momento não foram resolvidas e ainda continuam presentes, e por isso precisa de discussão. Mas no Poço Azul não, porque o Poço Azul é um refúgio. Assim como os olhos verdes do rosto moreno também são um refúgio, locus amenus, imagem Arcade, que provém da poesia latina, né? Essa imagem do local ameno, da poesia horaciana, né? Aqui um rastro disso, né? Mas de modo contemporâneo. E a gente vê que o modo contemporâneo desfaz essa ilusão. O contemporâneo desfaz essa ilusão, porque mostra que a realidade é muito mais dura do que um locus amenus que era cantado e idealizado pelos Árcades e pelos poetas latinos. Bom, posso colher flores secas do cerrado e escrever esta crônica de amor a uma cidade que não sai de mim. É quase como se fosse uma espécie de endereçamento poético à cidade de Brasília. E por fim, nós vamos para a última crônica que aparece, esta cena aparece no segundo volume da trilogia, Tarde Delirante no Pacaembu, que também funciona como uma crítica social evidente e denuncia, e aqui os tempos se misturam, uma crônica presente, mas que volta a um episódio que aconteceu nos anos 70, e que o Milton Ratum narra este episódio aí já em São Paulo, né? De quando ele foi ao Pacaembu, que é um estádio futebolístico, achando que ele narraria, ele como um enviado de um jornal, ele trabalhou como jornalista por um tempo, mas como cronista, e até hoje ele publica crônicas. Se vocês forem no perfil dele no Facebook, né, procura lá Milton Ratum escritor, que é uma página, ele está sempre publicando as crônicas que ele publica no Estadão, e são crônicas belíssimas, né? Então ele está escrevendo sempre. E aí ele achando que ele ia narrar um jogo, alguma coisa assim. Mas é um jogo muito pior. Muito pior. Que foi uma reunião de pessoas por objetivos religiosos, né? Neopentecostais, comandadas por um pastor. Num espaço futebolístico, né? É óbvio que aqui ele não está sendo intolerante ou preconceituoso com as manifestações religiosas. Muito pelo contrário, isso passa de longe desta crônica. Ele está denunciando algo pior, não é? Ele não está se colocando contra as manifestações religiosas, mas ele está denunciando um processo de submissão mental por meio de um fundamentalismo, de um fanatismo religioso que visa controlar
uma massa de pessoas. Isso é perigoso. Isso é perigoso. E, na visão do Milton Ratum, isso poderia redundar em fatos muito perigosos, onde há fundamentalismo misturado a populismo. E quando isso se imiscui na política, a gente sabe onde isso vai dar. Se já não deu, não é? Mas quando ele estava narrando ainda, as consequências máximas disso não haviam sido ainda efetivadas. E aqui, hoje, já podemos dizer que talvez. E ele já aponta para tempos sombrios em relação a isso. Engraçado que a crônica começa com uma espécie de uma anedota mesmo, né? Dizendo de um caso de um moço em Minas que recebeu um diploma assinado por Jesus. Coitado de Jesus. Jesus assinou o diploma. Um crente mineiro que havia comprado por 15... Na verdade, ele recebeu, não, ele comprou um diploma assinado por Jesus Cristo. E de quem que ele comprou esse diploma? Aí que está, né? Aí que está a questão. Esqueci de colocar este elemento também. Mas do estelionato religioso promovido por alguns pastores. Quer dizer todos não, gente. Tá? Mas isso é uma denúncia social que acontece. Vender diploma por 15 mil reais. E estas práticas, quando entram na política, reforçam ainda mais a corrupção. Haja vista, não queria aqui ficar falando, mas haja vista o Rio de Janeiro. Pensem no Rio de Janeiro. E aqui está em São Paulo, mas pensem no Rio de Janeiro. E aí a crônica vai sendo desenvolvida e tudo mais. Mas é preciso notar esta crítica. É isto, não é? É isto. Eu espero que vocês leiam e pensem nessa construção, nas duas primeiras crônicas, de uma poética do espaço, de uma possível poética do espaço, como que o espaço é importante nestas duas primeiras crônicas de hoje, e como que há um fundamento de crítica social na última crônica. É isto, meus caros. Um abraço a vocês e até amanhã. Até amanhã.